E se a dor que você sente e os desafios que enfrenta não fossem punições, mas sim uma parte essencial de uma missão que você escolheu antes de nascer? Imagine que essa prova estivesse gravada na palma da sua mão. Agora, preste atenção ao que Emily descobriu. Meu nome é Emily Carter e tenho 51 anos. Vivo em uma pequena cidade rural do Alabama, onde todos se conhecem. Sabe, nunca pensei que compartilharia isso com alguém, mas aqui estou. Não busco atenção nem compaixão, apenas desejo contar minha história. Foi um momento inesperado que transformou minha vida de maneira radical, e agora sinto a urgência de compartilhá-lo com aqueles que estão dispostos a me ouvir. Especialmente se alguma vez você parou para observar sua mão e notou as linhas que a percorrem, como se nelas se escondesse um segredo que você sempre ignorou. Sempre levei uma vida simples. Sou viúva e tenho 2 filhos adultos que traçaram seu próprio caminho. Trabalho como caixa em um supermercado local, onde cada dia se apresenta como uma nova oportunidade. Minha rotina é tranquila e reconfortante. Acordo cedo, desfruto de uma xícara de café recém-feito e deixo que a música, que ainda ressoa na cozinha, preencha o ar com sua melodia. Depois de um longo dia de trabalho, chegava em casa e dedicava minhas últimas horas da tarde a cuidar das plantas. Era uma rotina habitual, nada que chamasse a atenção, até que numa quarta-feira qualquer, algo incomum aconteceu. Começou com uma leve dor de cabeça, mas não era uma enxaqueca comum. Era como se alguém tivesse me puxado pela nuca e estivesse me arrastando com força. Eu estava no supermercado, organizando algumas prateleiras perto do caixa, colocando algumas sacolas de café, quando de repente senti que o mundo começava a girar de uma maneira estranha. Não falo de um mareio comum. Se o chão não estivesse inclinado, como se eu estivesse em um barco em alto mar, eu me agarraria ao balcão, tentando respirar profundamente. Sussurrei suavemente. Por favor, aqui não. Agora não. No entanto, no fundo do meu ser, eu estava ciente de que não havia como escapar disso. Dirigi-me cambaleando para o pequeno quarto dos fundos onde armazenamos as caixas e deixei-me cair em uma cadeira desgastada pelo tempo. Lembro do zumbido do refrigerador de refrigerantes, o tic-tac do relógio que pendia na parede e, em seguida, um profundo silêncio. Um silêncio que desafiava toda a lógica, como se o som tivesse sido arrancado do mundo. Senti que desmaiava. Abri os olhos lentamente, esperando me encontrar no meu pequeno quarto desordenado. Mas não, estava no meu quintal, embora tudo fosse diferente. O jardim, que na verdade estava um tanto seco e descuidado, revelava uma beleza inesperada. Estava repleto de flores que nem sequer lembrava de ter plantado. E aquele velho carvalho, que sempre parecia doente, agora se erguia robusto e vigoroso. Cheio de folhas, o ar se impregnava de um aroma doce, quase indescritível. Foi nesse instante que ouvi uma voz suave que surgia atrás de mim. Emily, é a hora. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ao meu redor, apenas uma brisa que acariciava meu rosto, como se me conhecesse. A hora de quê? Perguntei em voz alta, sem me preocupar em parecer louca. Foi nesse instante que tudo se tornou claro para mim. Não estava no meu corpo. Não era um sonho nem um desmaio. Eu havia cruzado para o outro lado. No entanto, não vi túneis, nem anjos, nem ouvi música celestial. Era apenas meu quintal. Um lugar limpo, bonito e tranquilo. Tão pacífico que o medo se desvaneceu da minha mente. De repente, uma garota apareceu, rindo e correndo descalça em minha direção. Ela segurou minha mão com força, como se nos conhecêssemos há milênios. Não vá embora ainda, disse ela, movendo a cabeça com curiosidade. Mas você verá o que precisa ver. Nesse instante, o céu pareceu se abrir, como se alguém tivesse puxado uma cortina invisível, revelando algo muito maior. No mais profundo do meu ser, soube que não era uma alucinação. Era real. Minha alma havia sido convocada a um lugar ao qual apenas alguns poucos têm acesso. A menina, com um sorriso radiante, soltou minha mão e levantou seu dedo,
apontando para o alto. Estão te esperando, disse com doçura. Mas não se preocupe, você voltará. Você é uma mensageira, Emily. Observei minha mão e pela primeira vez notei algo peculiar. Uma marca sutil, quase imperceptível, que nunca havia chamado minha atenção. Era uma M desenhada sobre as linhas da minha palma. E aqui vem algo curioso. Na noite anterior a tudo isso, aconteceu algo que não costumo fazer. Eu me sentia um pouco inquieta, sabe? Então decidi pegar uma vela branca que havia encontrado na gaveta da cozinha. Dirigi-me ao meu quarto, apaguei a luz e fiquei observando a chama dançante. Naquele momento, mergulhei em meus pensamentos sobre a vida. Não havia espaço para orações complexas, nem rituais elaborados. Apenas a simplicidade da luz e a introspecção. Simplesmente fiquei olhando para o relógio e uma pergunta surgiu na minha mente. Quem sou eu realmente? Há algo mais em mim? Sem perceber, levei minha mão direita, a que tem o M no peito, em direção ao meu coração. A chama titilou de uma maneira estranha, como se estivesse respondendo aos meus pensamentos. Apaguei a vela, deixei-me levar pelo sono e, nesse instante, senti algo especial. Era como se alguém estivesse ao meu lado, mas não sentia medo, nem ameaça alguma. Apenas uma presença reconfortante. Não contei a ninguém. Nem aos meus filhos, nem à minha amiga do trabalho. Quem poderia me acreditar? E no dia seguinte, a dor fez sua aparição. O desmaio me pegou de surpresa. E aqui estou, enfrentando uma realidade que nem nos meus sonhos mais loucos poderia ter concebido. Talvez aquela noite tenha sido um sinal, um chamado que não soube interpretar. Ou talvez, simplesmente era o momento destinado a chegar. Mas hoje tenho uma certeza. O que fazemos quando ninguém nos observa, essas pequenas ações que parecem carecer de importância, realmente contam. Contam muito mais do que imaginamos. E apesar de tudo, continuo buscando um sentido para cada uma das experiências que vivi. Mas há algo do qual estou completamente certo. Nada voltará a ser igual. Quando cruzei para o outro lado, senti como se tivessem me chamado espiritualmente, sabe? Ao adentrar nessa nova fase, foi como se a própria luz me reconhecesse. Ele também pensou que seria uma dor aterradora, como aquelas películas em que te arrancam do corpo à força. No entanto, a realidade foi muito diferente. Foi mais ou menos como aquele momento em que você está prestes a adormecer, desfrutando da relaxação em um banho quente, e alguém te envolve em uma toalha macia, com uma delicadeza que parece sem esforço. Não vi os médicos, não senti que flutuava sobre meu corpo. Para ser sincero, nem mesmo o reconhecia. Já não era meu corpo. Era apenas consciência. Isso era tudo. Sei que pode soar estranho, mas as cores tinham uma textura única. O tempo, por sua vez, desprendia um aroma particular. Não sei se consigo explicá-lo com clareza, já que nosso vocabulário aqui na Terra é demasiado limitado para captar essa experiência. À medida que ascendia, não em altura, mas em uma dimensão mais profunda e complexa, atravessei camadas que se assemelhavam a lembranças, emoções e lugares. Todos estavam entrelaçados. Não sentia medo. De forma alguma. Era apenas uma força suave, como um ímã que me sussurrava. Está tudo bem. Solte-me. E assim o fiz. Não me importava com o julgamento dos outros. Não pensava nos erros que havia cometido. Sentia uma curiosidade transbordante que superava qualquer outra emoção. O que era este lugar? Para onde eu estava indo? Foi então que parei. Encontrei-me em um espaço que parecia o interior de uma nuvem de cristal. Era brilhante, mas não gelado. E de repente, um som começou a ressoar no ar. Era como um coro que cantava suavemente, entrelaçado com melodias de canções de ninar. Foi então que ouvi passos se aproximando. E lá estava ele. Jesus. Mas não o Jesus que vemos nas pinturas, nem o das histórias que são contadas nos filmes. Caminhava com passo firme, mas não flutuava. Seu porte era tranquilo e humilde, e seu olhar transbordante de bondade. No instante em que seus olhos se pousaram em mim,
senti uma revelação profunda sobre quem eu era, sobre quem eu sempre havia sido, mesmo antes deste momento. Então, com uma voz suave, me disse: Emily, cruzar não é o fim, é a lembrança. Atrás dela, algo começou a surgir. Um fio dourado flutuava no ar, enroscando-se como seda na água. Não era simplesmente luz, estava cheio de vida. Era a tia, carregada de lembranças e sentimentos. Incluso o eco de cada batida do meu coração ressoava no ar. Sussurrei com curiosidade: o que é isso? E ele, com uma voz suave, respondeu: é a sua história. Venha lembrar. Continuei avançando descalço, sentindo-me ainda um pouco inseguro, como se estivesse preso em um sonho. Mas no instante em que meu pé tocou aquela coisa, ela se abriu diante de mim como se estivesse respirando, como se também me reconhecesse. Não a atravessei. Em vez disso, me fundi com ela. Tudo o que havia esquecido ressurgiu. As alegrias da minha infância, as memórias de vidas passadas, as promessas sussurradas no mais profundo do meu ser começaram a retornar com força. No entanto, não foi um turbilhão aterrador, mas sim um abraço caloroso. Era como um álbum de família, entregue diretamente à minha alma, repleto de páginas que apenas eu podia decifrar, versões de mim mesma, como cuidadora, como professora, como mãe e até mesmo como monja em um tempo distante. Lembro daqueles momentos em que escrevia orações com mãos trêmulas. Não eram apenas imagens, era a essência de quem sou. Então, aquele túnel, ou o que quer que fosse, sussurrou meu nome. Não em inglês, nem com som algum, mas diretamente nas profundezas do meu ser. Emily. Nesse momento, Jesus colocou a mão no meu ombro e me disse com uma voz suave: você está pronta para ver a marca. E foi nesse momento que tudo deu uma virada inesperada. Acreditei que conhecer Jesus seria a experiência mais transformadora da minha vida. No entanto, algo ainda maior apareceu em meu caminho. Ou talvez, na verdade, sempre esteve presente, aguardando o momento certo para se revelar. Era uma presença, uma essência indescritível que preenchia o ar ao meu redor. Não parecia uma pessoa. Não havia luz. Era como se fosse conhecimento em si. Todo aquele peso que eu carregara ao longo da minha vida, a pergunta que sempre me atormentava: por que a mim? Finalmente, havia encontrado a quem sempre me ouvira. Olhei para Jesus e perguntei: é este Deus? Ele sorriu. Não foi um simples sim, nem um rotundo não. Foi algo mais profundo. Calor. Sua presença me envolveu como uma onda silenciosa, e naquele instante não precisava pronunciar palavra alguma. Ele já conhecia tudo o que carregava dentro de si. A dor que nunca compartilhei com ninguém. As promessas que fiz na minha infância. Até mesmo a culpa que carregava por situações das quais nem sequer era responsável. E em vez de sentir vergonha, encontrei um novo sentido. Lembro que tremia, mas não de medo, e sim de um profundo alívio. Era como se, finalmente, estivesse despertando para uma realidade que antes não conseguia ver. Eu não havia desperdiçado minha vida. Cada erro, cada decepção, cada perda, na verdade, tinham sido desvios necessários que me guiaram para algo maior. A presença, sem pronunciar uma única palavra, me fez uma pergunta profunda. Você vê agora? Eu ria. Não de tristeza, mas porque sentia que meu peito havia se aberto para deixar entrar a luz do sol. Jesus, com uma voz suave, sussurrou: agora você entende por que tinha que ser Emily. E naquele momento eu compreendi. Cada detalhe importava. Cada livro que devorei, cada conversa simples que compartilhei, cada momento em que estendi minha mão para ajudar alguém no supermercado, quando acreditava que ninguém me observava. Tudo contava. Nada se perdia no esquecimento. A presença se desfez, mas nunca se extinguiu. Permanecia no mais profundo do meu ser. Jesus me falou com uma doçura reconfortante. Você não é menos.
Você não está quebrado. Estás exatamente onde precisas estar. Foi nesse momento que o som voltou a surgir, mas desta vez emanava de dentro de mim. E compreendi que a próxima etapa desta jornada mal estava por começar. Sabes o que é curioso? Eu tinha medo de Jesus. Pode parecer estranho, mas é a pura verdade. Quando era criança, cresci em uma casa repleta de regras, na zona rural da Louisiana. Na minha mente, Jesus se assemelhava a um diretor de escola rigoroso, sempre à espreita, esperando me pegar em um erro. Eu o percebia como uma figura séria e distante, constantemente me lembrando dos meus erros. No entanto, do outro lado dessa imagem, ele era completamente diferente. Jesus estava ao meu lado, sereno e presente, mas sem emitir qualquer julgamento. Caminhávamos por um lugar que se assemelhava a um corredor iluminado por fios de luz. Ao meu redor, flutuavam no ar fragmentos da minha vida, lembranças que dançavam suavemente. Eram como pequenas esferas de cristal que flutuavam no ar. Algumas delas me faziam sorrir, enquanto outras me causavam uma dor profunda. Ao encontrar uma lembrança que me enchia de vergonha, aquele dia em que virei as costas para alguém que me pediu ajuda, não pude evitar encolher os ombros, como se tentasse me livrar daquela carga. Mas Jesus observava com calma, sem mostrar desaprovação. Não consegui resistir à curiosidade e lhe perguntei: "Por que você não está bravo comigo?" Ele, com aquela paciência que parece nos envolver de dentro para fora, respondeu: "Você percebe o quanto você cresceu desde então?" Assenti, sentindo-me um pouco envergonhada. Isso era o que realmente importava. Naquele instante, tudo se tornou claro. Ele não estava ali para me punir nem para registrar em um cartão invisível. Era como um jardineiro, dedicando-se com esmero a cuidar até mesmo das partes mais desordenadas da minha alma, descobrindo flores onde eu só via barro. Continuamos nosso caminho, e nesse momento, reuni o valor necessário para formular uma pergunta que havia me inquietado durante anos. Por que algumas pessoas parecem sofrer muito mais do que outras? Jesus, no entanto, não me ofereceu uma resposta verbal. Ele me mostrou. Observei uma criança que, sem perceber, curou o coração partido de sua mãe apenas com seu riso. Vi um homem que, com seu simples silêncio, conseguiu evitar um conflito. Também vi uma mulher que, após ser rejeitada, acabou salvando toda uma comunidade. Nenhum deles soube disso enquanto estavam vivos. No entanto, tudo estava entrelaçado em algo muito maior. Foi então que ela me falou com doçura: "Você não é a dor. Tu és quem o transforma." Fiz uma pausa, sentindo como essas palavras ressoavam profundamente em meu ser. Me comoveram de uma forma que não consigo explicar. Ao chegar, nos encontramos em um lugar que parecia saído de um sonho. Era um jardim, mas não um qualquer, e sim, um que desafiava a realidade. As cores eram tão puras que careciam de sombras. Mais tarde, compreendi o profundo significado daquela beleza. Não havia nada oculto naquele lugar, sem segredos nem vergonha. As árvores vibravam suavemente e as flores se inclinavam para nós, como se conhecessem nossa essência. Jesus me disse: "Aqui é onde sua alma encontra seus registros." Antes que eu pudesse formular a pergunta sobre o que isso significava, uma estranha estrutura começou a surgir do solo. Parecia como se sempre tivesse estado ali, em um estado de espera. Seu material não era exatamente metal nem vidro, algo completamente diferente que desafiava a lógica. Era um objeto cheio de vida, e em seu interior encontravam-se livros. Mas não eram livros como os que conhecemos. Brilhavam, pulsavam e respiravam. Cada um deles guardava uma versão de mim. De repente, um ser alto se aproximou de nós, com olhos que pareciam abrigar luas inteiras. Não importava se era homem ou mulher. Naquele momento, compreendi que isso não tinha relevância alguma. Ele me disse: "Estas são as decisões que você refletiu, que você tomou e que ainda tomará. Cada escolha brilha com sua própria luz, e cada pensamento deixa uma marca no caminho."
Comecei a refletir sobre momentos da minha vida que havia catalogado como fracassos. Meu divórcio, minha batalha contra a depressão e até mesmo aquela ocasião em que levantei a voz para minha mãe. No entanto, ao olhar mais de perto, percebi que, apesar de tudo, havia semeado pequenas sementes de bondade em quem me rodeava. Eu me voltei para Jesus, sentindo o peso de nossas decisões. Tudo o que escolhemos fica aqui, eu disse. Ele assentiu com compreensão. E as decisões que ainda não tomei, continuei, o que acontece com elas? Esperavam pacientemente, respondeu. Nesse momento, o ser abriu um daqueles livros brilhantes que resplandeciam com uma luz especial. Na parte superior de uma página, lia-se uma marca. Todo o meu corpo se encheu de um estremecimento. Jesus esboçou um leve sorriso e, com voz tranquila, comentou: Já quase chegamos. Ao sair do jardim, nos encontramos em um espaço circular e sombrio, onde a única luz provinha do centro. Ali, em meio à penumbra, erguia-se uma mesa gigantesca. Estava composta por um material que não conseguia identificar, entre pedra e luz. Em sua superfície, podiam-se ver marcas de mãos, como se estivessem impressas por uma energia etérea. Algumas dessas marcas brilhavam com intensidade, enquanto outras mal emitiam um tênue resplendor. Cada uma delas apresentava marcas, linhas e designs únicos, criando um espetáculo visual fascinante. E o mais surpreendente de tudo, a letra M. Aproximei-me com cautela, sem saber o que me aguardava. Cada um desses é um contrato da alma, explicou Jesus. Está escrito com luz, não com palavras. Observei uma das mãos que a tia acariciava suavemente. Reconheci-a instantaneamente. É minha, murmurei com uma mistura de surpresa e emoção. Ele assentiu, como se compartilhasse meu espanto. Aproximando-me, a letra M parecia ganhar vida diante dos meus olhos, cheia de padrões dançantes que pareciam guardar segredos e lembranças. Por que está aqui? O que realmente significa? Perguntei, ansiosa para desvendar o mistério. E então, Jesus pronunciou algumas palavras que jamais esquecerei. A M não é simplesmente um símbolo de status, é um emblema de missão. Representa aqueles que, mesmo antes de nascer, decidiram vir a este mundo com um propósito inscrito no mais profundo de seu ser. Nem todos conseguem se lembrar, mas a marca sempre permanece. Toquei a impressão brilhante e, imediatamente, um formigamento percorreu minhas palmas. Mas não parou por aí. Essa sensação se espalhou por todo o meu corpo, alcançando até mesmo o que eu havia deixado para trás. Jode, disse Jesus com suavidade. Você está começando a lembrar e em breve voltará. Mas por que algumas pessoas experimentam isso e outras não? Perguntou com o coração aberto. Jesus não se apressou a responder. Ele levou seu tempo, esperando que estivesse completamente presente. Então, com um gesto sereno, apontou para a mesa repleta de mãos luminosas. Todos traçam seus caminhos antes de nascer. Alguns precisam de um lembrete em seu caminho. São aqueles que levam a marca. Outros, em contrapartida, não a requerem. Observe minha palma. As linhas desenham uma M perfeita. Lembro que, na minha juventude, costumava brincar sobre isso, chamando-o de mistério, magia. Nunca pensei que isso pudesse ter um significado tão profundo. Será que realmente nos transforma em pessoas melhores? Ousei perguntar. Jesus, com um sorriso nos olhos, respondeu: Ninguém aqui é superior aos outros, mas você decidiu embarcar em uma jornada mais extensa. A M é como um despertador espiritual. Soa no momento em que a alma está preparada para despertar. Lembro-me claramente de ter perguntado, quase sem coragem: Mas, por que nem todos têm essa marca? Jesus sorriu com simplicidade e tranquilidade e respondeu: Alguns ainda não precisam que se lembrem. Outros optaram por marcas diferentes. A M é apenas um tipo de sinal. Virei-me para observar a mesa repleta de mãos brilhantes e notei uma que usava uma MTNU, quase desvanecida.
Foi essa a que decidi perguntar em voz baixa. Respondeu. Essa alma ainda se resistia a despertar. No entanto, a marca aguardava, com uma paciência infinita. Essa palavra, paciência, ressoou em mim de maneira profunda. Durante toda a minha vida, acreditei que estava atrasado, desviado, perdido. Mas naquele momento, tudo fez sentido. A Amy não era simplesmente uma medalha por ter chegado ao final. Era o início de um novo caminho. Jesus, com seu olhar profundo, voltou a falar comigo. Você não chegou a compreender tudo, disse. Você aprendeu a viver com a certeza de que há muito mais a descobrir. E a Amy me lembra disso. Coloquei minha mão sobre a marca brilhante na mesa e ela resplandeceu ainda mais. Senti como se algo em meu peito tivesse se reconectado, como se um cabo voltasse a transmitir energia. Não me inundou com discursos nem me mergulhou em símbolos enigmáticos. Simplesmente me ofereceu a verdade. Uma verdade que é simples, clara e direta. Sussurrou ao ouvido. A Amy é um lembrete de que você veio para ajudar os outros. Por isso se manifesta naqueles que cuidam, naqueles que escutam e naqueles que iluminam a escuridão dos outros. Antes de seguir, só um pedido. Inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Depois disso, saímos da sala. Ao cruzar a porta, Jesus parou, olhou fixamente para mim e perguntou: Emily, você está pronta? Nesse momento, não estava totalmente certa, mas decidi acenar com a cabeça mesmo assim. Há uma estranha coragem que surge ao estar diante de alguém que conhece cada canto do seu ser. E apesar de tudo, ele sorri para mim. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Ele tomou minha mão direita com uma suavidade extraordinária, como se estivesse segurando uma joia delicada. Sua palma se posou sobre a minha, e naquele instante não houve relâmpagos nem brilhos. Apenas uma certeza profunda que preencheu o ar entre nós. De repente, tudo se desatou. Todas as vidas que havia experimentado, todos os pactos que havia estabelecido antes de nascer, retornaram a mim com uma força avassaladora. Não eram simples lembranças. Eram verdades que sempre haviam habitado em meu interior, esperando o momento de se revelarem. Jade, senti que as pernas me falhavam. Justo a tempo, ele me segurou antes que eu pudesse cair. Com uma voz suave, ele sussurrou: Tranquilo. Este é o momento que sua alma tem esperado. Naquele instante, comecei a vislumbrar cenas. Me vi de pé diante de um grupo de pessoas, pronunciando palavras que traziam cura. Eu estava sentada ao lado de alguém que estava de luto, simplesmente segurando sua mão. Apesar de estar sozinha em uma cama de hospital, ainda conseguia irradiar luz. Não se tratava de previsões, mas de possibilidades. Caminhos entrelaçados que levavam a uma marca. Falo em um sussurro. Quando você voltar, se sentirá confuso. Duvidará do que viveu. Alguns dirão que foi apenas um sonho, outros rirão, e alguns ficarão assustados ao ouvir o que você tem a contar. É um templo dentro de você. Então, por que você me mostra isso? Pergunta. Ele sorriu novamente. Porque se apenas uma pessoa te escuta e lembra de sua própria luz, tudo terá valido a pena. Foi nesse instante que aconteceu. A marca, a M na minha palma, um brilho, e não apenas ali, mas através de mim, senti como uma suave chama ardia em meu interior. No que havia deixado para trás, meu coração começou a acelerar. Recuperei o fôlego, sentindo o peso da gravidade que me atraía com força. Antes de eu partir, ele olhou nos meus olhos pela última vez e pronunciou estas palavras: Vê e fale sobre isso. Aqueles que carregam a marca estão despertando. Você não está sozinho. Antes, eu acreditava que possuir um símbolo espiritual significava ser escolhido, ser especial, pertencer a uma elite divina. Mas agora percebi o quão errado eu estava.
A Amy não era simplesmente um troféu, era um contrato. E os contratos são algo sério. Não são fáceis de lidar. Exigem mais escuta, mais entrega e às vezes até mais dor. Mas por sua vez, também trazem consigo mais luz. Enquanto caminhávamos por uma floresta de árvores douradas, antes de me virar, fiz uma pergunta. Por que um contrato? Por que alguém optaria por isso? Observou os troncos e as folhas que o rodeavam, e após um momento de reflexão, respondeu. Por que desejavam crescer de dentro para fora? Pegou uma folha caída que instantaneamente brilhou intensamente antes de desaparecer suavemente. Quem possui essa marca? Disse que são aqueles que decidiram semear sementes em terras distantes, onde talvez nunca cheguem a ver florescer o que plantaram. E isso, sem dúvida, requer uma grande fé. Fiquei ali, refletindo sobre toda a minha vida, lembrando de cada detalhe que, em seu momento, pareceu insignificante. As perdas, as perguntas que ficaram sem resposta. Os momentos de solidão eram tão intensos que me causavam uma dor profunda no peito. E ali, diante dele, tudo fez sentido. Não foi simplesmente má sorte. Não foi um castigo. Foram missões que devíamos cumprir. Murmurei em voz baixa. Então, a Amy não significa que somos poderosos, verdade? Jesus soltou uma risada suave, daquelas que reconfortam o coração. Depois disse, significa que você disse, aceito. Essa palavra, aceitar, me comoveu profundamente. Aceitar vir a um mundo cheio de peso. Aceitar esquecer quem eu era. Aceitar que acordei destroçada e que precisava me reconstruir não foi fácil. Não o fazia apenas por mim, mas também para que outros pudessem vislumbrar o caminho a seguir. Naquele momento, Jesus me olhou de soslaio e, com um tom tranquilo, mas firme, começou a falar. Aqueles que carregam a marca muitas vezes não são compreendidos. Chamá-los-ão sonhadores, exagerados, até mesmo sensíveis demais. Respiro fundo. No entanto, apesar das críticas, eles seguirão em frente. Porque no fundo de seu ser, sua alma guarda uma lembrança. Voltei a olhar minha mão. As linhas permaneciam inalteradas, mas eu já não era o mesmo. Ao nos aproximarmos de um limite, aquele instante em que sentia que era hora de dar a volta, reuni a coragem necessária para formular uma última pergunta. E o que acontece com aqueles que não têm a Amy? Eles ficam excluídos? Jesus parou abruptamente, e nesse instante, senti como o ambiente ao meu redor começava a se transformar. Então, pronunciou algumas palavras que jamais imaginei ouvir. Emily, ninguém fica de fora. Há milhares de marcas. A Amy é apenas uma entre muitas. Com um gesto, apontou para o céu, e de repente, este se encheu de símbolos que dançavam no ar. Eram desenhos que nunca havia contemplado antes. Espirais, asas, círculos, estrelas. Um sorriso se desenhou em seu rosto. Cada alma traz consigo um propósito único. Algumas chegam para construir, enquanto outras se dedicam a derrubar o que já não tem valor. E há quem venha para dar testemunho de suas experiências. Outras pessoas se dedicam a amplificar o bem. Nunca deves pensar que és mais amado por ter uma marca, nem que és menos querido por não ver a tua. Senti um nó na garganta ao refletir sobre isso. Então, por que é importante conhecer tudo isso? Perguntei quase em um sussurro. Sua resposta chegou com uma calma que parecia abraçar a alma. Porque a consciência desperta a compaixão. Não se pode julgar o papel de alguém sem lembrar do contrato que ele carrega consigo. Assim, conduzi-me em direção a um rio de luz. Já sentia meu corpo reclamando por mim, como se um fio invisível começasse a puxar-me. Então, ajoelhou-se ao meu lado e disse, pode ser que a Amy apareça na palma da sua mão, mas a verdadeira marca está em como você trata os outros quando ninguém está te observando. Comecei a chorar. Não por medo, mas por humildade. Foi nesse instante, logo antes de retornar, que Jesus me guiou para um lugar inesperado. Era um espaço circular,
suspenso em uma luz pura e radiante. Ao seu redor, figuras altas e elegantes resplandeciam de uma maneira tão suave que não machucava a vista. No entanto, era um consolo para a alma. Eram anjos, mas não aqueles de asas brancas que costumamos ver nas pinturas. Eram seres de serviço que se moviam com uma graça única, como se dirigissem uma sinfonia que a terra jamais havia tido o privilégio de ouvir. Olhei para Jesus, quase sem poder articular palavra. O que estão fazendo? Apontei para o centro do círculo. Ali, 3 chamas em forma de palma dançavam sobre o que pareciam ser tigelas transbordantes de luz dourada. Ele explicou. São os guardiões dos marcados. Quando uma pessoa com a M esquece sua essência, há algo que a ajuda a recordá-la. Essas palavras ressoaram em meu interior de uma maneira poderosa. Isso significa que estão nos observando? São como um rio que nos guia. De maneira sutil e amorosa, sem invadir nosso espaço. Sussurram através da intuição, se manifestam nessas intuições que às vezes sentimos e se apresentam nas mensagens que interpretamos como simples coincidências. De repente, um desses anjos se virou para mim e me olhou intensamente. Não ouvi nenhuma palavra, mas senti uma frase completa ressoar em meu espírito. Nunca te abandonamos, nem mesmo nos momentos em que você deixou de acreditar. Um calafrio percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Jesus prosseguiu, explicando que quando uma pessoa marcada experimenta o sofrimento, os anjos se agrupam ao seu redor, envolvendo sua energia e transformando essa dor em um poderoso combustível. Em sua sabedoria, nada se desperdiça, nem mesmo o sofrimento se perde no vazio. Foi então que vi um dos anjos pegar aquela palma resplandecente e mergulhá-la delicadamente na água dourada, como se estivesse purificando e renovando tudo o que tocava. E naquele preciso instante, compreendi que até mesmo as lágrimas que havia considerado desperdiçadas nunca foram em vão. Enquanto contemplava a cena, a marca resplandecente em minha palma começou a pulsar suavemente. Então, brilhou intensamente e se transformou no que parecia uma bela rosa de cristal. Jesus me observou com serenidade e pronunciou: Esta alma despertou e seu resplendor tocará a vida de muitos outros. Com um nó na garganta, perguntei a ele: Quantos mais? Ele me olhou com ternura e respondeu: Milhares, talvez até mais. Naquele exato momento, eu entendi tudo. Cada vez que optava pela bondade em vez de me deixar levar pela amargura, cada vez que decidia ouvir em vez de me defender, estava evocando lembranças nos outros. Os anjos não estavam presentes para nos oferecer uma vida sem dificuldades. Estavam ali para intensificar nossa luz, especialmente nesses momentos em que esquecíamos que ainda brilhava dentro de nós. Quando me virei para ir embora, um dos anjos assentiu suavemente. Não foi necessário que ele pronunciasse uma única palavra. Seu olhar transmitia uma mensagem clara: Bem-vindo de volta. Jesus e eu caminhávamos ao lado do que parecia um brilho de luz estelar. A sensação de que o tempo me arrastava era avassaladora, como se meu corpo, à distância, estivesse me chamando. No entanto, havia uma pergunta que ardia dentro de mim, uma inquietação que eu não podia ignorar. Jesus, algum dia todos aqueles que têm a marca se lembrarão? Ele olhou para um céu que parecia não ter fim, e com uma voz serena respondeu: Alguns já se lembraram, outros se lembrarão no seu momento, e chegará o dia em que muitos despertarão juntos. Então, estendeu sua mão e, de repente, me vi olhando para a terra. Não da distância de um satélite, mas como se estivesse em um montículo de luz, cercado por uma energia brilhante que iluminava tudo ao meu redor. Ao contemplar a passagem do tempo, o planeta vibrava com vida. Pequenos pontos de luz surgiam em diferentes cantos do mundo. No Brasil, na Alemanha, em uma remota aldeia do deserto. Cada um desses pontos representava uma pessoa que despertava para a realidade. Então, uma onda se desatou, como se o som em si se transformasse em movimento. Sussurrei: Quando isso acontecerá? Ele sorriu e respondeu:
Já começou. Mas chegará o dia em que a marca será ativada em milhões. Não foi por medo nem por força, mas por algo muito mais sutil. A verdade, como um viajante que se detém ao meio-dia, me invadiu uma sensação de formigamento nas mãos. Lembro-me claramente de como meu coração acelerou de repente. Nem todos se atreviam a mencioná-lo, mas muitos transformavam suas vidas de um dia para o outro. Alguns decidiam deixar para trás seus empregos, enquanto outros se concentravam em resolver conflitos familiares que pareciam intermináveis. Havia aqueles que começavam a escrever, a pintar ou a construir comunidades, dando assim um novo rumo à sua existência. Tudo isso acontecia porque seu contrato havia sido ativado por uma força invisível e divina. Voltei a observar minha mão, perguntando-me: o que acontecerá naquele dia? Jesus, com um leve sorriso, respondeu: uma convergência de múltiplos elementos, mudanças solares, decisões humanas e clamores espirituais que emergem simultaneamente. Quando a Terra estiver preparada, a marca responderá. Ele parou e me olhou com uma seriedade profunda. E aqueles que, como você, se lembraram antes, se encarregarão de manter viva a energia de quem está despertando neste momento. Então, não é necessário salvar ninguém? Perguntei com uma sensação de opressão no peito. Neguei com a cabeça suavemente, lembrando que só é preciso ser fiel e eles se reconhecerão em você. Jesus me guiou para um lugar tranquilo, um espaço menor do que todos os que havíamos visitado até aquele momento. Se erguia diante de mim uma casa pequena e redonda, construída inteiramente de lembranças vibrantes. Ela me convidou a sentar. Esta parte não é obrigatória, comentou. Mas já que você perguntou, eu vou te mostrar quem eu era antes, Emily. Meu coração batia forte. Estou pronta? Perguntei a mim mesma, enquanto engolia em seco com dificuldade. Ele sorriu, e seu olhar parecia cheio de confiança. Apenas se você conseguir se manter firme em quem você é agora, disse, tocando suavemente o centro da minha testa. Em um piscar de olhos, me encontrei em um lugar completamente diferente. Estava descalça, sentindo a areia quente sob meus pés. Um tecido leve cobria minha cabeça, protegendo-me do sol. Era uma curandeira, embora nas sombras. Minha missão era ensinar as mães a entrelaçar as mãos de seus filhos antes de dormir. Um gesto que trazia paz e conexão na noite. Ensinei-as a utilizar ervas que conhecia como se fossem minhas próprias irmãs. Não mantinha as pessoas vivas através de armas, mas sim por meio da sabedoria. Naquele instante, compreendi que já havia chegado para ajudar. E agora era o momento de recordar. Então, de repente, tudo deu uma virada inesperada. Encontrei-me imerso em outra lembrança. Desta vez, era um homem, um humilde artesão, que havia sido um talentoso entalhador de pedra. Não era daqueles que falavam muito, nem buscavam reconhecimento. Sua essência se manifestava nas mensagens que deixava gravadas de maneira discreta nas paredes de lugares sagrados. Não tinha ideia de quem leria minhas palavras no futuro, mas estava convencido de que, em algum momento, alguém as descobriria. Ao longo de cada vida, percebi que havia deixado uma pequena marca que revelava o motivo da minha existência. Sempre havia sido uma pessoa que se dedicava a trabalhar com as mãos, não para desatar conflitos, mas para preservar a memória. A verdade é que ajudar os outros a descobrir a luz, mesmo quando nem sequer estão conscientes de sua existência, é uma tarefa nobre. Nesse momento, Jesus me tomou suavemente pelo braço e me disse: "Você escolheu ser Emily." Era um lembrete de que minha missão era completar o que essas vidas não conseguiram terminar. A MTA esteve presente em cada uma dessas histórias, nos acompanhando nesta jornada. Não se trata de um troféu, mas de continuidade. Observe minhas mãos. Agora as sinto de uma maneira diferente. Já não são fortes, mas mais sagradas. Jesus me olhou com ternura, como sempre fez. No fundo, continuo sendo a mesma alma. Apenas mudei de vestimenta. E confesso isso. Não queria voltar.
Sei que pode soar estranho, mas uma vez que você alcançou esse ponto, a mera ideia de retornar às contas, às longas filas, às discussões intermináveis e aos buzinaços constantes se torna um fardo avassalador. Sussurrei ao meu coração. Não sei se posso enfrentar tudo isso de novo. Não estou certo de ter a coragem necessária para fazer algo verdadeiramente grande, para mudar o mundo. Ele sorriu suavemente, com aquela ternura que sempre o caracterizou, e me disse: quem disse que esse era o objetivo? Era papá de E, que parecia confuso, mas ele continuou. Você não veio a este mundo para cumprir uma missão titânica. Te enviaram para que lembrasse de algo e compartilhasse essa lembrança com carinho. Deixei isso repousar em minha mente. Não regressei com uma obrigação, me disse, mas com uma mensagem. Com a voz trêmula perguntei: que mensagem? Então, colocou a mão sobre meu coração e falou com firmeza e doçura. Diga-lhes que não estão esquecidos, que sua dor tem um propósito, que a marca que carregam não é um fardo, mas um pacto forjado com amor. Uma suave brisa percorria a sala, apesar de não haver janelas. E o que farei quando voltar? Perguntou. Ele sussurrou. Seja parte disso, seja gentil, escreva, escute. Abrace as pessoas. Reze mesmo quando ninguém estiver te olhando. Seja a prova de que a luz existe, mesmo nas filas do supermercado e nas salas de espera. Eu ri entre lágrimas. Assim que só ser... Ele assentiu com um sorriso. Só ser. Mas ser como alguém que agora lembra. Foi nesse instante que eu senti uma estranha sensação de cair para cima, como se me levantassem e me baixassem ao mesmo tempo. Comecei a sentir um suave formigamento nas mãos. Meu peito se agitava com intensidade e, de repente, tudo mergulhou em um profundo silêncio. Eu estava voltando, mas já não era a mesma pessoa de antes. Respirei fundo, e essa respiração se tornou suave, como se finalmente tivesse encontrado o caminho de volta para casa. A primeira coisa que chamou minha atenção foi um suave apito que ressoava ao meu redor. Máquinas. Um hospital, talvez? Não me atrevia a abrir os olhos imediatamente. Temia que, ao fazê-lo, tudo o que havia experimentado se desvanecesse. A luz, a presença, o jardim, Jesus. Temia que se tornassem um sonho distante ao me deparar com as frias lâmpadas brancas e as enfermeiras que se moviam apressadas. Mas o calor em minhas mãos persistia. Na direita, sentia um formigamento, como se alguém tivesse traçado um sol em minha pele. Meu coração, longe de acelerar, batia com firmeza. Firme, como um tambor que lembra seu próprio ritmo. Abri os olhos lentamente. O teto era branco e uma janela estava entreaberta. O ar estava impregnado de um cheiro de álcool e calêndulas. Minha irmã deve ter trazido flores novamente. Eu estava em uma cama de hospital. Sola, mas não totalmente sozinha. Sussurrei. Eu voltei. E naquele instante, entendi tudo. Tudo havia mudado, mas nada parecia diferente. Curioso, não? Você cruza dimensões, conversa com Jesus, contempla a história da sua alma, e no final acorda ao lado de um copo de gelatina meio vazio. Mas por dentro, tudo estava confuso. De repente, entrou uma enfermeira, e seus olhos se abriram de par em par. Meu Deus, você está acordada, exclamou. Sorri para ela, um sorriso fraco, mas genuíno. Eu nunca tinha ido embora completamente. Nesse momento, chamaram os médicos. Quando minha irmã entrou no quarto, eu a vi tão pálida que temi que ela se desidratasse. Sem pensar, peguei sua mão e sussurrei. Você também carrega a marca. Essa noite, quando o hospital finalmente se mergulhou em um profundo silêncio, fiquei ali, deitada, observando minha palma sob a tênue luz do corredor. A Amy continuava presente como sempre. No entanto, desta vez não se tratava apenas de um arranhão na pele. Era como se me acariciasse suavemente, lembrando-me de que você cumpriu sua promessa. E talvez, só talvez, assim é a vida, não é? Não se trata de esperar um grande momento espiritual, um lampejo de luz,
não um milagre deslumbrante. A verdadeira grandeza se revela nesses instantes cotidianos, quando você decide voltar e continuar escolhendo o mar, mesmo em meio ao tráfego, à dor ou de pijama, numa terça qualquer. E por isso te compartilho tudo isso neste momento. Não é para te persuadir de nada. Não busco fundar uma religião. Não o faço porque me considere especial. Faço isso porque sei que você está aí, porque sempre sentiu que esperava algo, mesmo sem saber exatamente o que era. Tu, que observas tua mão, e desde pequena, notaste essa M. Talvez nunca tenhas parado para pensar em seu significado. Permita-me compartilhar algo importante. Você não está quebrada. Você não é preguiçosa. Você não está perdida. Simplesmente você está em um momento de espera, aguardando que sua alma redescubra a lembrança que você carrega dentro de si. Porque se você tivesse se lembrado antes, teria sido um peso grande demais para este mundo. Mas agora chegou o momento. Observe sua palma. Talvez você tenha visto esse M durante toda a sua vida. Ou talvez a tenha notado pela primeira vez agora. Não importa. Você não a criou nem a desenhou. Você a escolheu muito antes de vir a este mundo. E o que isso implica? Não se trata da luz de um palco nem da luz de um assento. É a luz de uma fogueira, aquela que as pessoas buscam quando tudo ao seu redor se mergulhou na escuridão. Você é quem escuta? Quem sente? Quem se dá conta do que os outros ignoram? Quem tem a capacidade de amar até mesmo aqueles que esqueceram como amar a si mesmos? Por isso, em algumas ocasiões, a vida te causou mais dor. Por isso, te catalogaram como demasiado sensível. Por isso, sempre reconheci que você não se encaixava totalmente neste momento, porque sua alma atravessou tantas provas. E, no entanto, aqui estás, lendo estas palavras, respirando e lembrando. Jesus me revelou que voltaria, não com uma missão, mas com uma mensagem. E aqui está. A verdadeira marca não se mede em quilos, mas no sussurro do seu propósito. Quanto mais você se entrega ao amor, mais o desperta dentro de si e em quem está ao seu redor. Não é necessário que você tente mudar o mundo. Apenas precisa estar plenamente consciente dele. Expresse a verdade de maneira natural. Ama os outros sem medo. Liberta-te das pressas e das comparações que nunca te pertenceram. E, acima de tudo, confia que estás exatamente onde precisas estar. A marca não te transformou, te preparou. Agora que você recuperou a memória, viva como alguém que lembra. Há alguém lá fora, observando você, esperando também redescobrir quem é. Juntos, compartilhamos uma experiência tão profunda e reveladora. Aqueles que chegaram até aqui, que as bênçãos do céu acompanhem suas vidas. Lembrem-se a cada dia de que não estão quebrados, nem perdidos. Estão em um processo de despertar. Nos encontramos no próximo vídeo. Que seu caminho esteja iluminado pelo amor, pela verdade e pelo propósito.